have to worry about nothing. Bom, já fica claro para começar a minha mania de grandeza, né? São 23 sugestões. Eu até gosto muito desse número 23, é como se fosse um número da sorte para mim. Eu coloquei brincando livros obrigatórios, mas não quer dizer que são obrigatórios, é só a minha opinião, livros que eu gosto. Inclusive o critério que eu estou utilizando para mostrar essa lista de livros que eu estou sugerindo, que é uma coisa que o pessoal sempre tem pedido, eu já estou devendo já faz um tempinho uma sugestão de livros que eu leio, um vídeo dedicado para isso. Talvez eu faça um sobre filmes também no futuro, mas eu usei como critério. Eu não quero aqui pagar de bonitão, porque muita gente quando vai indicar livro, quer indicar aquele livro diferentão, sabe, difícil. Não, eu escolhi livros que realmente fizeram diferença na minha vida e livros de fácil acesso para qualquer pessoa. Eu escolhi livros que qualquer pessoa consegue ler e entender e se beneficiar. Eu li vários outros livros além desses que eu vou mencionar aqui, mas que eu considero livros muito difíceis de se encontrar para comprar e que não são necessariamente coisas que vão te acrescentar realmente, de fácil acesso, entendeu? É coisa bastante massiva. Então o que eu vou indicar aqui é o que tem de mais simples, de fácil acesso. Muita gente já vai conhecer, mas eu não estou nem aí. Eu quero falar o quanto que aquilo significou para mim e vou tentar inclusive ser bastante simples, tá? Mas são bastante títulos, que eu sei que o pessoal vem pedindo e é o meu jeito, eu tenho que fazer assim. Mas tudo bem. Vamos começar então. O negócio é o seguinte, como eu dou muita coisa, e eu viajei muito e deixei minhas coisas aqui com a minha tia e deram muito as minhas coisas, e eu mesmo dou, eu empresto, a pessoa não devolve, então a maior parte, mais da metade eu perdi. Eu tinha uma biblioteca muito grande, mas mais da metade eu perdi e recuperei pouquíssima coisa, então eu procurei imagens na internet, porque muitos desses livros que eu já li eu não tenho mais, tá? Lembrando que vou deixar embaixo no vídeo da descrição uma lista com todos esses livros que eu estou indicando, inclusive com o link que você pode encontrar na loja se quiser comprar. Mas muitos desses você pode achar em PDF. Muita gente não se importa em ler em PDF e tal. Eu já compartilhei na página o link da minha biblioteca virtual com os livros lá para qualquer um acessar e baixar na página do Facebook. Não tem todos esses títulos lá, mas muitos deles tem lá. Mas eu sei que muita gente gosta de ter o livro na mão, pegar, né, e ler. Eu adoro do livro físico. Eu gosto muito, se é para ler, né? Eu sei também que muita gente, né, hoje em dia as pessoas gostam cada vez menos de ler. Por isso que eu simplifiquei a minha lista. Não quero pagar de bonitão, é o mais simples. Livros acessíveis, gostosos até de ler, eu diria. E você que curte pegar livro de verdade em papel, ali embaixo vai ter a lista. Clica no link, já vai mandar direto para a loja, compra lá, ok? Vamos começar então. Bom, o primeiro da lista nem tá em ordem, tá? Que fique muito claro, não tá em ordem de menor ou de melhor ou menos melhor. São apenas livros que eu li e considero assim obrigatórios realmente para mim. Para mim é uma coisa que eu não poderia ter passado sem aquilo na minha vida, tá bom? Bom, o Poder do Agora o pessoal todo já conhece, Eckhart Tolle, inclusive tem as ideias muitíssimas parecidas com Você Sabe Quem, que eu não posso falar. É essencial você entrar em contato com o trabalho do Eckhart Tolle. Realmente tem um poder transformador absurdo. Esse livro, o meu primeiro contato foi uma amiga me emprestou, tem mais de 1 milhão de cópias vendidas já, foi o que tornou ele a celebridade que hoje ele é. Tem muitos vídeos dele na internet, o pessoal todo já conhece. É muita coisa que eu tenho que falar, então não posso ficar enrolando num livro só. Praticando o Poder do Agora é uma versão condensada do livro do Eckhart Tolle, tá bom? Mas na verdade tem umas coisas diferentes. É o Poder do Agora, só que eu levo bem mais fino, mas ele tem coisas que não tem no Poder do Agora. Por exemplo, tem um passo a passo para você fazer uma técnica energética em casa, que eu até já falei num vídeo no YouTube, que por curiosidade, por acaso, é idêntica ao estado vibracional que eles ensinam na Conscienciologia. Esse livro também vale a pena você lê-lo. Se você já leu o Poder do Agora, leia esse também, tá? Tudo aleatório e tal. Eu sei que muita gente não gosta desse cara, que é o Olavo de Carvalho. Eu mesmo já fui muito fã dele, confesso, mas hoje em dia, sabe, nem curto mesmo ele, porque ele é de direita extrema e eu sou libertário. Então, tenho bastante antipatia por ele, na verdade, atualmente. E que fique muito claro, esse livro dele eu considero importantíssima a leitura, porque tem muita coisa interessante. Tem muita apologia ao socialismo, que pra mim a direita é socialista. É claro que muita gente pira quando fala isso, mas
tá na ordem do dia, tem que falar. Não, você deve ler sim esse livro, porque tem muita coisa interessantíssima. Eu considero o Olavo de Carvalho genial, mas não é pra você virar um Olavete também. Se quiser virar, é lógico, o problema é seu, mas não é a minha intenção aqui, entendeu? É um livro importante, o Olavo de Carvalho tem muito conhecimento, e esse livro, na verdade, não foi o Olavo de Carvalho que escreveu, tá? Foi o Felipe Moura, que é colunista da Veja. Então, eu diria que não interessa a sua opinião política, você deveria ler porque tem muita coisa interessante, mas é lógico, deixa o senso crítico ligado, tá? Não é pra virar, não é pra seguir o rebanho, ok? E não precisa me atacar também porque eu falei dele, porque eu já falei que não defendo ele. Esse é um livro que eu li um pouco na minha adolescência. Eu nunca tive assim problema. Na verdade, quando eu era criança, eu era gordinho, não chegava a ser obeso, mas até o pessoal da minha família, minha avó de criação, tirava meio que sarro de mim. E de tanto o povo encher o saco que eu tava meio gordinho, de repente eu resolvi passar uma semana sem comer. Eu tinha 12 anos, passei uma semana sem comer. Já falei no vídeo até que eu passei uma semana sem comer, e foi nessa época. Emagreci, de uma hora pra outra. As pessoas quase não me reconheceram na rua. Só que não teve tanto assim a ver com esse livro, tá? O fato de eu ter emagrecido. O que eu gostei nesse livro, na verdade, é que o Flávio Jacovati, ele era gordo, ele fumava, cara, quando ele era bem crianção, jovem, e ele conta a trajetória de como que ele superou as ansiedades, os medos, os traumas, e deixou de ser gordo, entendeu? É a visão de um psicólogo sobre esse aspecto, não é um nutrição, entendeu? Nutriciologia. Então, eu considero muito interessante, sou fã do Flávio Jacovati, que é o diretor da Academia de Psicologia em São Paulo. Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Esse livro eu também tive acesso a ele na minha adolescência, lá pelos 16 aos 20 anos. E eu tive problemas com relacionamento, já falei aqui no canal, fui apaixonado por uma menina que era testemunha de Jeová, quase morri por causa disso. Mas eu já fui apaixonado umas 8 vezes na minha vida, assim, de quase morrer mesmo. Paixão na minha vida era pior que doença, assim, acabava com a minha raça mesmo, eu entrava numa depressão profunda. Porque, sei lá, por carência materna, ter perdido a mãe cedo, realmente era coisa que acabava comigo. Esse livro me proporcionou um salto de maturidade muito grande nesse aspecto. Entender como funciona a mulher. Porque até então, antes de eu entrar em contato com essas ideias, que é uma simplicidade absurda esses caras, esse casal, o Alan e a Bárbara Pisa. Eu sei que muita gente já conhece eles. Tem outro livro aí pra indicar deles também na sequência. Mas eu achei super legal passar a entender como funcionam as mulheres, porque eles são um casal, eles escrevem e tal, e passar a entender até mesmo como eu funcionava como homem. Então, principalmente para você que é adolescente, que está começando a entrar no mundo dos relacionamentos aí, é importantíssimo estar em contato com esse livro. Linguagem Corporal também, do Alan e a Bárbara Pisa, me ajudou muitíssimo. É um livro pequeno, ilustrado, de facílimo acesso. Esse livro me ajudou muito na época que eu tava no meu primeiro emprego, praticamente. Não era bem o primeiro emprego, mas uma das minhas primeiras experiências de trabalho. Então eu era mais jovem ali, eles tiravam muito sarro de mim, eles eram meio idiotas mesmo. Mas eu tinha que me comportar no meio de autoridades, entendeu? E principalmente pessoas mais velhas, e tentar passar o máximo possível uma imagem de uma pessoa mais velha. E esse livro me ajudou muitíssimo. Linguagem corporal é uma coisa que não pode ser subestimada, é uma coisa importantíssima nas relações, ok? Como fazer amigos e influenciar pessoas é uma bíblia de muitas pessoas. É livro de cabeceira. Esse dia eu estava lendo um cara japonês que é um dos homens mais de sucesso do mundo, mais ricos. Ele lê esse livro todos os anos. Eu tenho um amigo que esse livro é a bíblia dele, mudou a vida dele completamente. Pra mim teve uma influência muito grande também. Eu tinha ele livro físico, bem velhinho, apareceu, eu não lembro se eu comprei num sebo, sei lá, mas eu acabei emprestando para um amigo, sumiu. Eu tinha ele em áudio também, acho que você acha no YouTube. É absolutamente incrível. Eu não tinha, e eu sei que você, se não conhece o livro, também não tem noção da grandeza que é isso aqui. É uma coisa. E Dale Carnegie não é parente do Andrew Carnegie, tá? Que foi o cara que era rival do Rockefeller lá, e que também patrocinou o Napoleão Hill para escrever A Lei do Triunfo. Não tem livro do Napoleão Hill aqui na minha lista, tá? Inclusive já falaram aí, eu tinha o livro A Lei do Triunfo, eu tinha Pense em Enriqueça, que é na verdade um resumo da Lei do Triunfo. Perdi esses livros, não tenho mais atualmente, não tive tempo de ler ele todo, mas sou muito fã, acho muito interessante, mas considero um pouco massivo, tá? Considero enjoativinho, tá? Se só eu, desculpa, eu sou chato. Mas Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas é um livro gostoso de ler e dá cada exemplo assim de coisa que está debaixo do teu nariz, que é fácil de fazer, é transformador. Isso eu considero uma leitura transformadora. Olha, se tem um livro dessa lista que eu posso falar pra você que realmente é obrigatório, é esse aí, Energia ao Quadrado. É um livro simples, absolutamente simples, uma criança poderia ler esse livro.
e tem um poder transformador absurdo, de constatação. Tem 3 experimentos nesse livro que você vai fazer e vai rolar. Provavelmente a chance é altíssima de você fazer o experimento, porque rolou comigo e eu sou extremamente cético também. E casca grossa. Eu não sou assim de acreditar fácil nas coisas. E eu fiz os experimentos do livro, rolou comigo, aconteceu, me deixou de boca aberta. Eu passei a pagar um pau e agora saiu Energia ao Cubo. Eu não li ainda, não sei se é bom, sei lá, não tive acesso. Eu sei que já tem até em PDF, mas não fui atrás. Mas esse livro eu considero obrigatório porque ele tem uma capacidade de te mostrar na vida real, assim, você vê o negócio. É só lendo pra saber, tá? Recomendo muitíssimo. Gostoso de ler, linguagem facílima. É a Pam Grode, se não me engano, é uma jornalista. Ela mostra as experiências dela, o que aconteceu com ela. Tá muito ligado à questão de lei da atração, assim. Você vai lembrar do segredo, tá? Mas eu acho o segredo muito um negócio assim exagerado. Você fica olhando, você tá exagerando. Sabe, o segredo te deixa assim, é bom demais pra ser verdade. Você tá de brincadeira com a minha cara. Então as pessoas nem dão muita bola pro segredo. Até nem tá na minha lista aqui. Mas esse livro é muito melhor, porque ele tem todo um respaldo, inclusive científico, para essas ideias. E não é nada complicado, ela não perde muito tempo falando da ciência. Ela quer te mostrar que o negócio rola mesmo, para você ver com seus próprios olhos, tá? Livro recomendado. Díssimo. Um romance aqui, é muito raro eu ler romance, tá? Eu também li alguns romances que eu li a coleção do Harry Potter inteira quando eu era criança. Eu detestava ler, eu aprendi a gostar de ler com Harry Potter, eu li todos. Do Dan Brown eu li também o Código da Vinci. E na verdade esse livro é o único do Dan Brown que não vai ter filme. Eu ouvi falar na época, não sei se mudou, e eu tenho uma teoria, uma opinião de que é porque fala da maçonaria abertamente. Então esse livro eu passei a ter uma noção muito mais próxima do que é a maçonaria, do que acontece lá dentro. Cara, coisas assim que realmente você teria que cavar para descobrir. O Dan Brown te entrega de bandeja. Quem já leu qualquer livro dele sabe. E esse livro não vai ter filme, então leia, porque é um livro barato, você vai encontrar fácil. Lembrando que tem todos os links aqui embaixo para você comprar, inclusive. É um livro que você vai encontrar fácil, não é caro e é gostosíssimo de ler. E tem um detalhe, o personagem antagonista desse livro é baseado numa pessoa que existiu de verdade, que eu não vou nem falar quem é, mas é polêmico, você vai lá, você vai ver. E você passa a gostar tanto do vilão, você passa a achar ele tão interessante que você quer que ele apareça, você quer ver, os personagens são reais. Bom, o Dan Brown, na minha opinião, é um gênio, né? Não tem muito o que falar. Romance não vai ter aqui praticamente, esse é um dos poucos romances que eu li na minha vida. Eu não gosto muito de romance, eu prefiro um livro mais técnico, que tá falando diretamente comigo, na minha cara, entendeu? É por isso que vai ter aqui um romance da Maria Pereda, mas eu acho cansativinho a historinha, mas ainda assim vale a pena, mas eu vou chegar lá. Tá, o dos que eu não tenho mais acabou, o resto agora tudo eu tenho aqui. Os 7 Segredos da Sincronicidade, que é de Trish McGregor e Rob McGregor. Também tá tudo na lista aí embaixo. Esse livro teve uma pessoa que eu comentei no canal uma vez sobre esse livro, e a pessoa queria comprar o livro, entendeu? E queria comprar o meu, mas eu acabei e depositou dinheiro na minha conta, mas eu não queria me desfazer desse livro, então eu comprei online para ela tinha dificuldade, e chegou na casa dela, a gente se acertou. Mas é um livro muitíssimo interessante mesmo, fala sobre sincronicidade, e principalmente quando você a sincronicidade é um negócio interessante, porque ela tá rolando a todo momento, então quando você coloca o foco naquilo e começa a prestar atenção, você tem a impressão que tá rolando mais. Mas a verdade é apenas que você colocou atenção naquilo e começou a ver o que já estava acontecendo. Então, muitíssimo interessante. Drunvalo Melquisedeque, Vivendo no Coração. Será que te lembra alguma coisa de Você Sabe Quem, que eu não posso falar? Cara, Drunvalo Melquisedeque é genial, é de outro planeta. Você olha, você vai ler, você vai falar, você vai ter muito essa reação assim de falar, por favor, sabe? É coisa, acontece, ele relata coisas que é absolutamente de outro mundo, sabe? É pior do que ficção, é maluquice, mas ainda assim é muito interessante porque eventualmente vai. Olha só a imagem da capa aqui, ó. Quem conhece Nassim Haramein vai lembrar disso aqui. Você lendo, você acaba vendo muita coisa, principalmente quem pesquisa essas coisas aí de espiritualidade e tal, física e tal, acaba vendo muita coisa que se encontrando nos livros do Drunvalo. O Antigo Segredo da Flor da Vida, volume 2, tem o volume 1, já vou falar, ele é muito focado em geometria, tá? Eu já falei aqui no canal que eu boio quando eu falo em geometria, tá bom? Geometria sagrada, essas coisas todas. Porque é muito cálculo, cara, é muita conta, é muito não sei o que, eu fico boiando realmente. Mas o Renan, por exemplo, lá do canal Red Pill, ele adora esse tipo de coisa, tem vários vídeos no canal dele sobre isso. E se você não fica intimidado com exatas, com números, etc, você vai gostar muito, tá bom? Na verdade, nem todo mundo, no Brasil principalmente, conhece esse livro aqui, do Eckhart Tolle.
Um Novo Mundo, um Despertar de uma Nova Consciência. Eu, na verdade, considero esse livro aqui o melhor do Eckhart Tolle, sabia? Mais interessante que o Poder do Agora. Só que o Poder do Agora também é obrigatório, você tem que ler. Você tem que ler tudo do Eckhart Tolle, na minha opinião. Que droga, ainda fala Eckhart Tolle, tem hora. Desculpa, tá? Vocês que... Desculpa eu esquecer, sabe? É costume, Eckhart Tolle, o nome certo dele. Cara, esse livro aqui, ele vai esmiuçar o ego. Ele vai falar tanto do ego que você acaba se dividindo em dois e vendo o seu ego durante a leitura. É claro que depois de um ano que você leu, você já volta, se não cuidar, você volta para a mesma coisa. Mas é um livro interessantíssimo e ele mostra a natureza da realidade e consegue realmente te pôr de lado para você olhar que você aquilo que você se identifica, entendeu? Como ele diz mesmo, até no começo do livro ele já começa falando um pouco sobre isso. A identificação com o pensamento é que é o ego. Entendeu? Então o que causa a desgraceira toda é a identificação do pensamento. Você ficar mais na postura de um observador. E esse é um livro grandinho, de 200 e poucas páginas aí, ó. 260 e poucas páginas, que é uma delícia de ler, cara, e é uma terapia. E de vez em quando eu pego ele e abro assim qualquer página e leio, e é... Cara, Eckhart Tolle é sensacional. Esse é obrigatório, extra obrigatório, os do Eckhart Tolle. Cara, eu sei que o Hélio Couto fala muito do Joseph Campbell, né, mitólogo, mas esse cara, Antônio Farjani, pra mim ele é o cara. Porque eu sei que a galera aí gosta muito de astrologia, né, e o Antônio Farjani, ele vem explicar a mitologia comparada. Eu já falei bastante dele aqui, eu sou muito fã do cara, ele não é muito conhecido. Na verdade, o Antônio Farjani é introdutor da astroteologia no Brasil, uma coisa que não existe. Ele veio aqui, estudou, o cara é um absurdo, um monstro, o conhecimento dele. E ele traz aqui o livro todo baseado numa passagem bíblica lá da filha do Jairo, lá, se não me engano. E que na verdade eu comecei a ler, faz tempo que está parado. Eu ainda não terminei de ler ele. Mas é um livro interessantíssimo. É o maior, como eu já falei, ele é introdutor do tema do Brasil. É o maior livro de mitologia comparado que você vai encontrar aqui no Brasil. E na minha opinião, o mais completo também, porque não tem só a versão ele olha da parte clara, que não faz até muito sentido se você olhar literalmente para o mito. Ele analisa vários mitos nesse livro, mitos antigos e tal, e inclusive sexuais, assim, não tem aquele tabu de poupar o sexo. E ele também não vai falar palavras assim de baixo escalão. O cara é muito sério esse livro. Então ele vai analisar do ponto de vista literal, não faz muito sentido, ele deixa muito claro, ele quer mostrar pra você isso, inclusive, que do ponto de vista literal não faz muito sentido. Depois ele vai analisar do ponto de vista místico, que é do ponto de vista simbólico, e depois ele ainda faz uma análise astrológica, astronômica. Eu já cheguei até a falar dele num podcast sobre astrologia, que pouca gente viu, aquela coisa de achar que é por pareidolia, né, que é a constelação de Aquário, porque parece um homem com Aquário, mas não é isso. A constelação se chama Aquário porque na época em que dava para ver ela no céu, o rio Nilo subia, então tinha bastante água, então simbolizada pelo homem derrubando o jarro. A constelação de Touro era porque era a época de arar a terra. Então, na época de arar a terra, com o touro puxando o arado, dava para ver a constelação de Touro. Mas não é porque as estrelas parecem o desenho de um touro, como os bonitão aí da ciência acha. Não é por pareidolia, pelo que parece. É por aquilo que significava para o povo daquela cultura mitológica. E assim também com Virgem, é simbolizado por uma mulher com ramos na mão, porque quando dava para ver a constelação de Virgem, que não tem o desenho de uma mulher, era a época da colheita, tá? Então muita coisa nesse livro, é revelador, recomendadíssimo, tá? Sem demora, vamos pro próximo. Gente, eu não sou fã desse cara, tá? Mário Sérgio Cortella, realmente não sou fã dele. Eu sou muito mais o Clóvis Filho, apesar de não ser tanto assim também. Na verdade, o melhor filósofo do Brasil pra mim, disparado, é o Leonardo Zuccarello Ferreira, mas ninguém conhece, porque não é superstar, mas na minha opinião é o maior filósofo do Brasil. Mas esse aqui do Mário Sérgio Cortella, eu considero interessante, é um livro legal de você ler, pequeno. Qual é a tua obra? São inquietações sobre coisas bem básicas mesmo. Ele fez para ser um livro assim bem didático, e é um livro que realmente vai te trazer reflexões sobre o que fazer nessa troço, né? Eu tinha emprestado pro meu patrão do meu primeiro emprego, muitos anos, eu tinha passado por uns 3 empregos e consegui recuperar o livro por um milagre. Volume 1, O Segredo da Flor da Vida, praticamente a mesma capa. Esse livro já é muito mais fácil de ler, tem bem menos questão geométrica, tem muita foto, cara, inclusive exclusiva, que ele tirou com a maquininha dele lá, tá? E ele vai falar sobre Akhenaton, Nefertiti, os Nefelim. Cara, é muito completo esse livro, na verdade. E
Se você ficou intimidado pela geometria, pega esse aqui, porque é muito gostoso de ler. E tem muita coisa, se você olhar um índice, cara, é muitos capítulos, é muita coisa. Ele vai falar sobre cristais, o Gênesis, a história da criação. Cara, é muita coisa. É um livro que eu também considero extra obrigatório, porque ele é um compilado de muito dessa coisa que tem sobre a antiguidade da humanidade. E conhecimento, assim, de certa forma, entre aspas, confiável. Porque você vê, você sente uma empatia com o Drunvalo, assim como um pesquisador. Entendeu? Que ele realmente transmite uma seriedade no que ele faz. Mas é claro que vai de cada um, tá? Lembrando que aqui é só a minha opinião, ok? Não tá em ordem, porque eu não coloquei em ordem aqui, mas esse é o segundo livro da trilogia O Sol Negro, tá? Eu não gostei muito da parte do romance, porque eu não gosto de ler romance, tá? Mas tem uma história de amor bonita, tem tantra, tem sexo, tem... Sabe, se você curte romance, você vai gostar muito, é um livro até grossinho. Esse segundo livro específico vai falar bastante sobre a parte nazista, que tem um documentário do History Channel, que também tem bastante coisa que tem nesse livro. É um livro, em suma, sobre conspiração, fala de extraterrestres, fala sobre muita coisa. Eu acho que vale muito a pena ler os livros da Maria Pereira, ainda não foi lançado o terceiro da trilogia. E a Maria Pereira participa da Sociedade Thule Brasil, né, que é uma sociedade secreta. Então tem muita informação aqui que você ia ter que cavar horrores para achar, e tem de bandeja nos livros da Maria Pereira, tá? Então vale muito a pena ler. Sem falar que é fácil de ler, porque é um livro com... Esse aqui já é o primeiro que eu peguei, tá? É um livro com letras bem grandes, ó. E é um livro muito fácil, qualquer pessoa pode ler. E é gostoso de ler, eu li super rápido, muita informação, apesar de eu achar o roteiro, assim, a trama enfadonhazinha, mas é tanta informação que te prende realmente, porque toda hora os personagens estão falando de coisas, de lugares, de artefatos, de coisas que aconteceram, mitologias, então realmente te prende quem gosta de informações, tá? E esse é o primeiro livro da saga da Maria Pereira, tá? Também tudo, os links ali embaixo, só clicar. O Moisés Ezagui, esse cara aqui, ó, não tem foto dele, deixa eu ver. O povo tudo conhece o Moisés Ezagui, né? Ele é, na verdade, mais famoso pelas coisas de projeção astral, mas eu não sei, pouca gente sabe, mas ele é psicanalista. Esse livro dele é super fininho, cara. E esse livro me ajudou muito uma época, porque eu sempre curti essas coisas de psicologia e psicanálise, e ele é um excelente psicanalista também, porque ele lidar com pessoas, tanto aqui quanto no mundo espiritual. Ele tem um outro livro sobre projeção astral também, que é interessante, é bem básico, fala sobre os chakras e tal, mas eu, na verdade, li também o outro da projeção astral, que um amigo meu me emprestou, nunca tive, devolvi. Mas esse livrinho aqui, do Moisés Ezagui, eu considerei mais interessante do que o da projeção astral, porque é bem pequenininho, resumido, só o que interessa, e vai te ajudar a lidar com pessoas no dia a dia. Por isso que eu achei fantástico, é uma coisa prática. O que você vai ver aqui, você vai aplicar na hora, entendeu? Em qualquer lugar que você estiver, contanto que apareça uma pessoa. E até com você mesmo também, para você se compreender melhor. O livro ele é ilustradinho, entendeu? Tem figurinhas. Aí é momentos, né? Daí cada parte fala um momento. Aí, por exemplo, momentos. Analisando, ou analisando, o cara que você está analisando é da perspectiva do psicanalista, isso é que é legal. Declara amor, ó, um dos trechos que eu abri aqui aleatório. Momentos. O analisando declara amor ao analista. Ou seja, como se comportar quando alguém que você está atendendo, um paciente, declara que está apaixonado por você. Isso é legal, que eu passo por isso também. Tem umas meninas aí que ficam apaixonadas, modéstia à parte. Não sei como, né? Mas e é muito legal, sabe? Você entender o que tá no ruído de fundo dessas coisas, a psique das pessoas, entendeu? Livrinho recomendado. O livro, esse é o Bhagavad Gita, um pouquinho grande. Ele, na verdade, é estranho ele ser grande, mas ele nem é ilustrado nem nada. É a história famosa do Bhagavad Gita, tá? É tipo a Bíblia deles lá, é Mahabharata, alguns chamam, né? E tem uma versão em áudio no YouTube muito legal, muito bem narrada, com a musiquinha show. Cara, isso aqui é absolutamente linda. É uma coisa maravilhosa, é extra obrigatório. Uma das coisas mais lindas, eu ouso dizer, que eu já ouvi na minha vida. É o Arjuna, que é esse do bigode aqui, e o Krishna, que os outros conhecem, né? O Krishna tá... Enfim. O Arjuna tá indo pra uma guerra e ele não tá querendo guerrear, ele tá apreensivo, porque ele não quer violência e tal. E o Krishna, que é o Deus sobre Todo-Poderoso, se aproxima dele, ou já era próximo, assim, não é bem estabelecido isso. E é uma parte, inclusive, que eu acho incrível, que ele se revela com a grandeza que ele é. E ele fala, você tem milhares de... E aí assusta o Arjuna. E é super legal. Primeiro o Arjuna pede pra ver a opulência dele. Por favor, ó mestre, mostre toda a sua opulência. Quando ele mostra, é tão aterrador. Tem uma frase que eu adoro, as pessoas caem na sua boca como mariposas no fogo.
Tipo, é tão aterrador que ele fala: para, por favor, eu estou atormentado. Você poderia voltar na sua forma normal? Cara, é chocante. É um diálogo de um homem conversando com um Deus. E é muito famoso e está aqui na humanidade há milênios já, e as pessoas não dão o devido valor. É claro que muita gente já conhece. No link que você vai achar aí, que eu coloquei embaixo do Bhagavad Gita, vai ser uma versão condensada, mais fina, mais resumida, também muito interessante. Que inclusive eu tinha, mas dei pro meu primo, tá? Eu não achei essa versão que eu tenho, eu não achei pra colocar no link, infelizmente, tá bom? Mas boa sorte aí. A versão pequena também vale a pena. O livro de Urantia é um livro muito interessante e é um monstro de um livro também. Eu não li ainda. Eu já vi muitos vídeos sobre ele na internet. Tem até o canal Urantia Draw, que dá pra você ver e aí fazer estudos no livro. Se você segue as páginas do livro de Urantia, eles sempre colocam textos. Daí de vez em quando você vê um trecho que você quer, você procura e continua a leitura. O livro de Urantia eu comprei porque eu fazia questão de ter, mas ele tem na internet inteiro pra você ler na internet. Você não precisa comprar. Aliás, você precisa comprar. Enfim, compra o que você quiser, o problema é seu, o dinheiro é seu. Mas o livro de Urantia, a parte que eu tô lendo, que eu tô me dedicando mais, para ver que tem vários papéis aqui, várias marcações. A parte que eu tô me dedicando mais é a parte da vida de Jesus. É o que mais me interessa no livro de Urantia. Eu quero ver a versão, porque é muito detalhe, cara. O livro é desse tamanho, monstro, e dividido em 4 partes, uma parte só para a vida de Jesus. Então é muita coisa, desde criança. Eu tô na parte que ele tá grande já conheceu um ou outro apóstolo, mas ainda não estabeleceu. Ele tá andando com um menino chamado Ganod, que ele ficou amigo, e que claro nem é falado na Bíblia. Então o contato dele com outras religiões é tudo uma riqueza de detalhe tão grande que não interessa, sabe? É legal, e eu leio, porque eu acho massa. Então não tem muito o que declarar. Muita gente já me perguntou do livro de Urantia no canal, uma oportunidade de falar. Outro do Flávio Gicovati, Libertação Sexual. Esse é polêmico, tá? Rompendo ela entre o sexo, o poder e a agressividade. Cara, eu era bem adolescente quando eu li esse livro, tá? Eu tinha tipo uns 18 anos. Eu tenho 24 agora. E esse livro fez uma diferença muito grande na minha vida, sabe? É uma coisa muito íntima, difícil de explicar, até abstrata. Mas eu, por exemplo, nessa época, eu sempre tive uma sexualidade muito inocente, né? Muito, não vou dizer reprimida, era até uma sexualidade bem aflorada, mas muito inocente e pouco madura, sabe? Infantil mesmo. E eu tinha contato com um cara, que era um amigo meu mais velho, que ele tinha uma sexualidade muito opulente, explícita, até ofensiva muitas vezes, e exagerada, sabe? E eu tive muito contato com esse cara, eu fiquei contaminado com isso e aquilo me fez mal. E esse livro foi uma das coisas que explicou muito bem. Ele explica de onde surge a agressividade na sexualidade. Que na verdade, nas palavras dele, tá? Claro que não é todo mundo que vai concordar, mas eu achei muito interessante, particularmente, tá? Flávio Gicovati, diretor da Academia de Psicologia. Ele tem canal no YouTube até então. Um resumo aqui, só para dar uma chamada pro livro. Ele diz que essa coisa as mulheres quando criança, a sociedade é machista, assim, patriarcal, e ele parte dessa premissa já, de que há um domínio masculino. Inclusive até os meninos quando criança, eles sempre mandam na brincadeira, porque eles são mais fortes. Os pais tendem a dar mais privilégio para os meninos, eles podem brincar mais, etc. Eles podem sair de casa mais cedo, as meninas não, ficam mais seguras mais, né? Toda família tradicional ainda é assim. E aí quando a garota começa a se desenvolver, que ela percebe que ela tem um corpo que atrai demais, que o macho fica absolutamente louco por causa daquilo, ele precisa tocar nela, beijar, acariciar, ela passa a perceber que ela tem poder sobre ele, entendeu? E aí ela começa a utilizar esse poder começa um jogo de poder, entendeu? E principalmente a agressividade durante o sexo, que é puxar cabelo, bater, etc, humilhar, é como se fosse essa relação do homem descontar o que a mulher faz com ele durante essa provocação. De mostrar o que ela sabe que ele quer e deseja desesperadamente, mas ela dá a hora que ela quer, entendeu? E a mulher, segundo ele, com 15 anos, 14 anos, já aprende a fazer isso muito bem. Então o homem, quando finalmente chega a fazer sexo, ele quer, como se fosse, entre aspas, metaforicamente, inconscientemente, muitas vezes, se vingar daquilo. Então o sexo passa a ser agressivo e é uma relação que é empática, né? Os dois entram em acordo em ter uma relação agressiva e os dois se sentem bem com isso. Cara, é coisa de outro mundo. Você tem que ler, tá? Você tem que ler isso aqui. É um livro que vale a pena demais. É até muito tenso falar disso, né? Esse livro aqui, Pai Rico, Pai Pobre, é o primeiro eu falei lá com o Gustavo no Hangout, né? É o começo da história. Ele vem falar da infância dele bastante nesse livro aqui.
como o Gustavo mesmo falou no Hangout, esse livro é a ponta do iceberg. Tem muita coisa depois disso. Na verdade faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu ainda considero muito importantíssimo. O Robert Kiyosaki é o guru das finanças mundial hoje em dia e ainda está na área. Quer dizer, tem muita coisa para ele fazer ainda. O outro livro que eu tinha dele era o Negócio do Século XXI, mas eu acabei dando de presente para um amigo. E foi uma época em que eu lia muitos livros sobre grana, sobre empreendedorismo. E esse livro passa conceitos básicos assim daquela coisa da mentalidade. Muitas vezes não é tanto assim você ter uma oportunidade, muitas vezes é o jeito que você vê as coisas é que faz a diferença. E esse livro deixa claro, muito claro, acima de tudo. Gente, eu não sei se eu falei tudo, se ficou faltando algum, que como eu falei vai ter a lista lá embaixo, se ficou faltando algum que tá lá e eu não falei aqui, realmente desculpa, que eu fiz um negócio meio nas coxas aqui também. Qualquer coisa a gente conversa depois e eu explico. Mas o último que eu tenho aqui pra mostrar é o tal da física, que inclusive, quero agradecer aqui o Sérgio, que fez uma dedicatória. Eu fiz o vídeo, mas esqueci de falar. Vou ler aqui, ó. Que na verdade esse livro eu ganhei, tá? Já expliquei que a minha namorada tinha pego e tal, mas agora o Sérgio mandou pra mim, um amigo lá do Facebook. Caro Rogério, esse livro me introduziu no universo da física quântica. Foi um divisor de águas para mim. Espero que lhe seja da mesma forma. Grande abraço. Cara, eu tinha esse livro, faltou o finalzinho pra mim ler, percebe a minha namorada, perdi. Esse livro é absolutamente incrível. As pessoas falam que o Universo Autoconsciente é um livro difícil de ler, pesado. Eu concordo plenamente, é um livro cansativíssimo. Esse livro é super interessante e super mais de boa que o Universo Autoconsciente, porque ele sempre está buscando esse paralelo com o orientalismo e coisas que nós já estamos mais acostumados. E principalmente uma coisa que eu quero falar sobre esse livro aqui. Apesar de você pegar ele e ser um livro sobre física, eu fiquei mais fascinado pela parte do Tao. Eu passei a entender mais o Tao quando eu li esse livro. Inclusive, na época que eu estava lendo, eu sempre comentava com meu amigo sobre o Tao, né? Então, absolutamente incrível. Eu diria que é extra obrigatório também, principalmente para a turma que gosta do Hélio Couto, tá bom? Gente, é basicamente isso. Eu estava devendo fazer um tempinho já esse vídeo falando dos livros. Realmente eu dei uma surra em vocês agora, né? Porque é cansativo, falei bastante. Eu acho que entreguei o que vocês pediram, que era basicamente isso. E tudo coisa boa, só passei aqui o creme, escolhi a dedo. É tudo livro que você pode ler sem medo, que você não vai no meio do livro falar, ai, o que eu tô fazendo aqui? São livros que realmente você vai gostar do começo ao fim e vai fazer diferença pra tua vida. Lembrando que, mais uma vez, já repeti um monte de vezes, na descrição desse vídeo está a lista com os links. Você clicar, você já vai lá, caso você queira comprar. Ok. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: quem se inscreveu no evento do Gustavo, que é o curso sobre empreendedorismo, lá no finalzinho também da lista de livros, eu vou pôr mais uma vez para garantia o link do evento do Gustavo, que vai ser segunda-feira agora, tá? No caso, esse vídeo tá aí na ar no domingo, na segunda-feira amanhã, na parte da noite, da tarde. Mas não se preocupe, você se inscreve lá no link, você também vai precisar confirmar o seu e-mail. Na hora que você se inscrever, você vai receber um e-mail. Esse e-mail pode ter ido para a caixa de spam, então você tem que conferir, tá bom? Aí você confirmando, ele vai te mandar. Pode ser que ele não mande na hora, mas quando for o dia do evento, meio perto, ele vai te mandar avisando, tá bom? Então você precisa se inscrever, confirmar o seu e-mail, procura lá na caixa de spam, confirmou, beleza. É só esperar que o Gustavo vai te avisar certinho o horário para você participar, caso queira. Eu recomendo, porque como eu já disse, o Gustavo tem um grande conhecimento e é de graça. Ele vai estar lá respondendo perguntas, esclarecendo, sem cobrar nada, tá bom? Enfim. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenha sido útil para vocês de alguma forma. E a gente se vê numa próxima aí. Tchau, tchau.